Boa noite a todos. Eu sou Luísa Dib, oncologista do Sírio-Libanês aqui em Brasília. Hoje a nossa live vai ser sobre mitos e verdades a respeito do coronavírus. E para discutir esse tema, a gente tem 3 convidados. Doutora Alexandre Cunha, infectologista aqui do Sírio-Libanês em Brasília. Doutora Marta Mariana, hematologista aqui também do Sírio-Libanês de Brasília. E o Dr. Luciano Azevedo, quem é intensivista e superintendente de ensino do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença e participação. A gente espera que seja essa próxima hora muito proveitosa para a gente tirar as dúvidas dos participantes da página do Facebook. E queria agradecer a presença de vocês novamente. Então, a gente já tinha recebido algumas perguntas de pessoas que mandaram na página do Facebook, então já vou começar a primeira pergunta para o doutor Alexandre Cunha. Então, a Melisa Macedo enviou a seguinte pergunta. Após o contágio, tem o período de isolamento. É necessário fazer um novo exame para certificar se negativou para voltar às atividades normais? Bom, boa noite, Luísa, Marta, Luciano, pessoal de casa. Melisa, essa pergunta é muito boa, das mais frequentes que a gente recebe, inclusive colegas querendo saber se podem voltar a atender. O que acontece é o seguinte, depois que a pessoa tem um exame positivo, um exame de PCR positivo, que faz o diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2, a COVID-19, existem 2 critérios para essa pessoa poder sair do isolamento. Um primeiro critério é um critério laboratorial. A pessoa ter 2 reações de PCR negativas, mostrando que ela não está mais excretando o vírus, que é o critério mais óbvio, mas a gente sabe que isso muitas vezes é muito difícil de fazer. A pessoa tem que agendar o exame, fazer, aguardar, ficar pronto, agendar um segundo. O método mais prático, que é um método que inclusive o CDC nos Estados Unidos recomenda, é um método de tempo, que são 10 dias após o início dos sintomas e pelo menos 72 horas do paciente assintomático. Então, o paciente que já está assintomático há mais de 72 horas, e que tenha 10 dias do início dos sintomas, mesmo que ele faça um teste e dê positivo, isso acontece, inclusive na página do CDC eles deixam claro, provavelmente isso é um RNA residual, é um material genético residual do vírus. Isso não significa vírus viável. Existem 2 estudos, um estudo publicado numa revista muito conceituada chamada Nature, que foi publicado, estudo alemão, publicado bem lá em março, de 1º de março, o trabalho, no início da pandemia, e um que saiu agora semana passada na mesma linha. Eles acompanharam esses pacientes e viram que depois do 8º dia de doença, vários deles tinham o exame de PCR positivo, inclusive com 30, 40 dias depois, mas não conseguiram recuperar um vírus que crescesse na cultura. Isso para a gente significa o quê? Que você pode ter material genético positivo sem que signifique transmissão. Isso deixa a gente tranquilo para liberar os pacientes depois de 10 dias, não é necessário fazer um exame de controle. Excelente, excelente esclarecimento. E nessa linha de exames de investigação, Alexandre, o diagnóstico firmado através do PCR, né, que é a coleta do SWAB, qual que seria o papel da sorologia? Então, os exames servem para coisas diferentes. Essa é uma outra dúvida muito comum, né? As pessoas falam, queria ver se eu tenho Covid. Qual exame eu faço? Então, depende da fase que você está da doença. Se você quer diagnosticar a fase aguda da doença, quando você está com a doença, está transmitindo, está com sintomas, o melhor exame é o exame de PCR, é o RT-PCR, que vê o material genético do vírus. Se você quer saber se você já teve contato com o vírus, se você teve a doença, se está, em última análise, imune ao vírus e não pega mais, o melhor exame é o exame de sorologia, é a dosagem de anticorpos no sangue. Os exames de sorologia existem vários tipos, mas já adianto que os testes rápidos, eles têm uma eficácia um pouco menor do que os testes convencionais, e mesmo os testes rápidos devem ser feitos em sangue coletado da veia, no sangue venoso. Aquele sangue da pontinha do dedo que a gente usa para fazer exame de glicemia, os resultados dos testes rápidos são piores com ele. Então, mesmo teste rápido seria adequado fazer no sangue venoso. O que acontece é que nos grandes triagens populacionais acaba se fazendo por praticidade do dedo, por isso tem que se considerar que o resultado pode ser um falso negativo ou um falso positivo. Então, respondendo a pergunta, os testes sorológicos servem depois de 2 semanas que você teve a doença para saber se você desenvolveu anticorpos, enquanto os testes de PCR são melhores na primeira semana para saber se você está com a doença no momento. Perfeito.
A pergunta seguinte, vou direcionar para a doutora Marta. Marta, em relação aos exames, existe algum exame dentro da sua área, que é hematologia, que ajuda a fazer o diagnóstico da doença, acompanhar a gravidade, né? Muito tem se falado do dedímero, então, o que da área da hematologia você pode falar para a gente a respeito da infecção? Boa noite. Esse tema está sendo bastante discutido. Os primeiros trabalhos que mostravam resultado de como é que funciona a doença, basicamente falavam muito de exame laboratorial. Exames laboratoriais simples que a gente usa na prática, né? Um dos sinais de exame mais precoce que se vê e que é bastante frequente é uma mudança no hemograma. O paciente, uma das células do sangue, que é o linfócito, ela baixa e pode baixar a plaqueta e parece que isso tem uma correlação com gravidade. Mas, obviamente, que é super inespecífico, assim, um monte de infecção viral faz isso. Então, ter um hemograma com linfócito baixo não quer dizer tanta coisa se a gente não tiver outras coisas para corroborar. No demais, está sendo muito discutida a questão dos exames de coagulação. O vírus faz em algumas pessoas, ele funciona como um vírus relativamente simples, comum, um resfriado. Em outras pessoas, faz uma doença muito grave que a gente está vendo aí que leva a UTI e morte. Alguns pacientes vão ter marcadores de laboratório de gravidade, que a gente já conhecia como marcador de gravidade de doença, bastante alterados. O dedímero veio para surpreender um pouco a gente, assim, nós estávamos até falando sobre isso mais cedo. Antes, quando eu tinha um paciente ok, um paciente bom, e um dedímero muito alto, eu fingia de que não via aquele dedímero e ignorava aquele exame, porque sabia que ele não tinha nenhum valor. E nós estamos vendo muito isso no COVID, pessoas com a doença relativamente simples, sem grandes critérios de gravidade, às vezes se apresentam com um dedímero muito alto, e isso acaba que dá um nó na cabeça, porque o que eu faço com isso? Nós ainda não sabemos exatamente o que fazer com isso. Então, alguns marcadores parecem que estão relacionados com gravidade, mas de que forma que nós vamos intervir para mudar isso está em aberto. É a proteína C reativa, o dedímero, a ferritina, os marcadores de coagulação, o hemograma, né, que a gente colocou. Então, o que tem bastante, a gente sabe, bastante exames são alterados. De que forma nós vamos lidar com essa alteração ainda está em aberto a ser esclarecido. Ótimo. Luciano, a gente sabe que hoje em dia o acesso à informação é muito dinâmico, né? Então, todo dia a gente recebe alguma notícia por WhatsApp, um link de jornal, e no meio disso tem as fake news. Então, a gente tem que ter um pouco de discernimento para absorver essas informações que chegam até a gente. Como é que se ajudaria assim a população geral que não está acostumado a ler artigo científico, até essa informação técnica, poder ter boas informações a respeito disso? Olá, Luísa, olá, Marta, olá, Alexandre, todo mundo que está nos assistindo aí pelo Facebook. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante, né, que é o tema do Covid. Eu acho que, na verdade, a pandemia ela nos trouxe um desenvolvimento muito acelerado do ponto de vista da ciência nos últimos meses. A gente tem visto isso, né? A quantidade de artigos científicos que tem saído em relação à Covid é muito grande essas últimas semanas, esses últimos meses, e isso é para o bem e para o mal, né? A gente comentou sobre isso antes de entrar na live. Tem havido efetivamente um número grande de fake news, um número grande de publicações inadequadas e mesmo fantasiosas a respeito dessa doença, né? Então, todo dia sai um artigo novo falando que o Covid é uma doença tal e achamos a cura. Temos agora a cura para o Covid. Se você tomar sol do lado de fora do prédio às 10h30 da manhã, com o raio do sol batendo à direita, o Covid está curado, né? Então, a gente tem toda essa gama de invencionices que as pessoas criam e isso está contribuindo para dificultar efetivamente a busca pela informação adequada, né? A minha sugestão, enquanto pessoa que estuda e que tem
procurado discernir bem as informações sobre essa doença, vem muito mais da gente procurar as fontes de informação confiáveis, né? Então, o que seriam as fontes de informação confiáveis? Os periódicos científicos mais adequados, né? A transcrição que alguns periódicos desses têm para o que a gente chama de páginas de paciente. Então, muitas vezes, para as pessoas leigas ou não acostumadas a discutir temas de saúde, é difícil você entender um artigo científico. Mas muitas dessas revistas têm a transposição do que esse artigo identifica para o leigo, né? Então, isso já é uma forma de você conseguir discernir alguma coisa. Também páginas de centros e de universidades que têm a idoneidade a toda prova. Então, a gente conhece os maiores hospitais aqui no Brasil, que tem lugares onde a gente pode obter informações a respeito da doença, mesmo de instituições no exterior, né? Agora, assim, obter informação do que a vizinha ouviu falar, que o primo dela, do cunhado, tomou tal remédio e melhorou do Covid, eu acho que não faz sentido, e essa é a grande questão que tem dificultado a gente em termos de, inclusive, de mostrar para os pacientes a importância da necessidade da ciência, da importância de você ter tratamentos que sejam baseados em artigos científicos, em estudos científicos bem feitos, para que a gente possa saber o que devemos ou não fazer nos casos do Covid. Perfeito. Marta, tem uma pergunta direcionada aqui. Eu tenho ferritina alta, faço acompanhamento com o hematologista. Eu posso ser considerado como grupo de risco? Luísa? Me ouviu? Pronto, ouvi. Deu um tilt. A ferritina alta é um dos cavalos de Troia da hematologia atuais, né? Muita gente vem desesperado para o hematologista por conta de ferritina alta e, de certa forma, eu vou agradecer o Covid. O Covid aumenta bastante a ferritina e muitas vezes, ou na maioria das vezes, não quer dizer nada, tá? Qual que é o problema da ferritina no consultório do hematologista? Inicialmente, a gente usa ferritina para dizer que um paciente tem sobrecarga de ferro. Ele é um paciente doente de uma doença chamada hemocromatose. E quando a gente consulta o Dr. Google, a hemocromatose é uma doença muito grave. No passado, ela era conhecida como a maldição celta. Então, quem lê aquilo entra em pânico, eu estou muito doente, preciso correr no hematologista porque a minha ferritina está alta. A exceção é a ferritina estar alta por um excesso de ferro. A ferritina não é uma proteína que serve só para isso, ela também é uma proteína inflamatória ou uma proteína de fase aguda. E é isso que a gente está vendo no COVID. Nós estamos usando a ferritina como um marcador de inflamação. Fora do COVID, quem tem ferritina alta geralmente tem uma ou mais dessas três coisas: obesidade central, pancinha, especialmente gordura localizada no fígado, síndrome metabólica, que está muito relacionado com a obesidade central, ou abuso de álcool. A exceção, a absoluta exceção, é uma hiperferritinemia, ferritina alta por hemocromatose. Então, vamos usar esse gancho, tá? Lembrar, quem tem ferritina alta normalmente tem síndrome metabólica. Grande maioria dos casos. E síndrome metabólica é sim fator de risco para evoluir com Covid grave. Não é um absurdo, não é o fim do mundo, mas nós estamos sabendo que os pacientes obesos, os pacientes mais idosos, são dois dos grandes grupos de risco. Para a vida, vale, esquece a ferritina e foca em emagrecer, em fazer ginástica, em controlar o colesterol, em controlar a glicemia, né? Bom seria se uma sangria, que é o tratamento da hemocromatose, resolvesse todos esses problemas que são os problemas mais graves da humanidade. Deixou de ser fome e passou a ser gordura, né? Ferritina alta, per se, não é fator de risco para COVID, mas ferritina alta pode estar dizendo que você está acima do peso, que tem síndrome metabólica, e aí isso é fator de risco para um monte de coisa ruim, né? COVID é só mais uma delas.
Excelente. É que é muito mais difícil mudar um hábito de vida, né? Então, às vezes, a gente quer uma coisa fácil. Eu quero abrir uma caixinha, tomar um remédio e resolver um problema, mas não quero mudar minha alimentação, iniciar atividade física. Então, de fato, isso é um ponto bem, bem sensível. Alexandre, uma pessoa perguntou aqui no Facebook: é possível contrair novamente após uma vez do primeiro contágio, né? Após uma reinfecção? Fale para a gente sobre. E é um gancho, não só sobre a reinfecção, mas quem adquiriu imunidade, fez um teste sorológico, veio com IgG positivo. Essa pessoa tem uma imunidade para a vida toda? É um passaporte de imunidade ou não? Outra excelente pergunta, né? Então, todas as informações que a gente está dando aqui são informações parciais que a gente tem de conhecimento até agora, né? Pode ser que a gente veja essa live daqui a 3 meses e fala, não, quanta besteira falaram, mas são as informações que a gente tem hoje. Então, se acredita que sim, que a infecção confere imunidade. Hoje a gente está com 5 meses da pandemia, né? Para 6 meses, que dos primeiros casos. E no mundo a gente tem, com certeza, mais de 100 milhões de casos. Você vai falar, não, mas eu vi lá, tinha 5 milhões, mas tem muitos casos não diagnosticados, na proporção de 1 para 10, 1 para 20. Então, talvez a gente esteja chegando perto de 100 milhões de casos no mundo e não foi relatado a reinfecção. O que acontece é que em lugares como no norte da Itália, por exemplo, a Normandia, onde tiveram muitos casos, muitas semanas com muitos casos, as pessoas, principalmente profissionais de saúde que pegaram Covid nas primeiras semanas e voltaram para o hospital depois, se houvesse reinfecção, a gente teria uma dúzia, meia dúzia, 50 casos de profissionais reinfectados, que é vários. Eu tive Covid, por exemplo, e voltei para o hospital e estou atendendo Covid todo dia. E a gente não vê isso acontecer. Então, assim, a evidência epidemiológica, porque a gente ainda não tem estudos conclusivos sobre isso, mas sugere que isso não aconteça. Com tantos milhões de pessoas infectadas no mundo, a gente não tem uma descrição fidedigna de uma pessoa que teve reinfecção clínica, a gente tem casos onde o exame veio positivo novamente, mas como eu falei, a PCR pode ficar positivo 30, 40 dias. Então a pessoa pode escolher estar positivo, colhe uma semana, depois está negativo, e dali a 3 semanas dá positivo de novo. Não quer dizer que pegou de novo, quer dizer que o exame do meio não conseguiu detectar. Reinfecção clínica, a gente não tem relato. Essa semana, de novo aquele mundo de notícias de Facebook, tem uns 3 dias que eu recebi de um médico brasileiro que postou no Facebook que ele teve a doença, apareceu IgM, não apareceu IgG, e aí depois ele internou, ficou muito grave, foi para UTI. Esse caso precisa ser documentado, né? A gente não pode comentar um caso não publicado sem analisar os dados. A primeira infecção, apesar de ser sugestiva de Covid, não tinha PCR positiva. Ele não tinha documentação laboratorial da primeira infecção. Depois ele só teve um IgM, que é uma sorologia que cruza muito, dá muito falso positivo. Então, eu não consigo documentar esse caso, que eu sei de WhatsApp, tristemente, porque o caso não está publicado, nem descrito. É um relato pessoal do médico, um médico brasileiro. Eu não consigo documentar esse caso como uma primeira infecção e como uma segunda infecção. A segunda parece que teve PCR positivo, mas a primeira não teve. Então, até o momento, a gente não tem casos, 5 meses de pandemia, milhões de casos no mundo, e a gente não tem sequer um caso de reinfecção clínica. O sujeito pegou, foi para a UTI, saiu e voltou para a UTI e morreu. Isso teria dado uma grande notícia, seria um relato de caso em qualquer revista, como Lancet, New England, alguém ia publicar. Então, até o momento, a gente acha que sim, que tem imunidade. Complementando sua pergunta, assim, é para sempre? Não sabemos, até 5 meses, sim, que é o que a gente tem. Mas se a imunidade vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu te respondo daqui a 6 meses, 1 ano e 2 anos. Provavelmente sim, por analogia com outros vírus que a gente tem. Mas o vírus pode sofrer mutações, como influenza, pode ser que a imunidade não seja duradoura. E a questão dos anticorpos, que é o que está todo mundo procurando, né? Porque agora eu tenho IgG positivo e artigo de luxo, né? Todo mundo fala, queria tanto seu IgG, estão pagando para ter o meu IgG. Só que a gente não sabe se as pessoas que não fazem IgG, porque tem pessoas que têm Covid, PCR positivo, fazem exame um mês depois e não apareceu o IgG, que é o anticorpo. Talvez essas pessoas estejam protegidas. A imunidade para vírus é a imunidade celular, que não necessariamente depende de anticorpo, que é um tipo de imunidade que a gente chama de humoral. Então, talvez o sistema imunológico dessas pessoas reconheça, sim, o vírus no segundo contato, mesmo sem o anticorpo. O que a gente pode dizer? Quem tem um anticorpo, esse muito provavelmente está protegido. Tem uma evidência laboratorial, evidência clínica. Quem não tem um anticorpo, quer dizer que essa pessoa não está imune? Não sabemos. Eu, pessoalmente, acredito que sim. Mesmo sem anticorpo, as pessoas que tiveram Covid confirmado estão imunes a uma segunda infecção. Vamos aprendendo ao longo da pandemia, mas a informação até agora mais razoável é essa. Excelente.
Luciano, a gente vê nessas outras lives que a gente fez desde o início, várias perguntas sobre qual que é o protocolo de tratamento do hospital, o que vocês têm feito, vocês têm usado cloroquina. Então, queria que você comentasse sobre essa parte de tratamento. Posso fazer até o final a live, então? Talvez mais Marta, porque... boa noite, pessoal. Luciano vai aí com você agora. Eu acho que o tema o tema especificamente é um tema para uma live, né? Então, a pergunta vem bem a calhar, é uma pergunta que surge claramente em todas as lives, seja para público leigo, seja para profissional de saúde, porque existe uma tendência, não só da medicina, mas como toda a população, num cenário onde a gente lida muito com insegurança, com medo, né, com a sensação de morte que está presente por conta do excessivo número de pessoas que falecem por conta da pandemia, é muito difícil você chegar para uma pessoa, seja não profissional de saúde, seja profissional de saúde, e dizer que para uma determinada doença a gente não tem tratamento específico para ela. É muito difícil para as pessoas entenderem, e é muito difícil até para nós, profissionais da saúde, entendermos que a gente não tem um tratamento específico, porque a gente sempre é treinado desde os 18, 19 anos, quando entra na faculdade, isso aqui é um infarto, tem que dar aspirina. Isso aqui é um câncer, tem que dar quimioterapia. Então, é muito difícil, de fato, você conseguir entender, ainda mais num cenário de catástrofe de saúde, como a gente está tendo hoje em dia, que realmente você não tem um tratamento específico. Então, e aí as pessoas começam a acreditar nos relatos de Facebook que o Alexandre comentou muito bem, né? Então, fulano de tal tomou cloroquina e melhorou, ficou ótimo, foi para casa, tá ótimo, então todo mundo tem que tomar cloroquina. Mas será que fulano de tal não melhoraria e ficaria ótimo, independente dele tomar cloroquina ou não? Porque a gente sabe que a imensa maioria, a quantidade de casos que melhora espontaneamente do Covid, que é oligossintomático, ou seja, tem poucos sintomas ou nenhum sintoma, e não precisa internar, e mesmo quando interna, é um caso que não tem uma evolução clínica desfavorável, é muito grande, ou seja, a imensa maioria dos doentes melhora espontaneamente com tratamento ou sem tratamento, ou apesar do tratamento. Então, a preocupação que a gente tem com qualquer intervenção terapêutica, seja no contexto de Covid ou no contexto de qualquer outra doença da medicina, é fundamentalmente garantir uma coisa que a gente chama de eficácia, ou seja, a cloroquina, o remdesivir, ou qualquer que seja o tratamento, efetivamente vai matar o vírus, vai inibir a atividade do vírus e vai curar o doente mais rápido, ou seja, ele é eficaz. E o segundo ponto que a gente precisa identificar é a segurança, né? Até que ponto eu, dando cloroquina ou dando qualquer outro medicamento, não aumenta o risco do paciente desenvolver um efeito colateral e que vai fazer ele piorar e eventualmente até morrer por conta do medicamento e não por conta da doença. Então, essa é a nossa preocupação quando a gente fala que, até o momento, não tem nenhum tratamento. Talvez o remdesivir, o Alexandre pode comentar um pouquinho mais como infectologista em relação a isso, talvez o remdesivir, como um antiviral, ele seja capaz de reduzir o tempo de duração dos sintomas e melhorar o doente mais rapidamente, tá? De todo modo, no Brasil, a gente não tem um remdesivir disponível, então, para a gente não faz diferença se o remdesivir funciona ou não, ele talvez funcione, mas ele está sendo usado em outros países. Aqui no Brasil, qual é o protocolo de tratamento do Hospital Sírio-Libanês? É uma orientação de que a terapêutica é o que a gente chama de suporte, ou seja, eu vou trazer o meu paciente para o hospital, eu vou ver se ele tem necessidade de tomar algum tipo de soro, fluido, porque está desidratado, porque está com diarreia, eu vou tratá-lo com sintomáticos, que é remédio para febre, remédio para dor, ou seja, eu não vou ter nenhum tratamento específico para o COVID, nenhum tratamento que a gente tem hoje em dia é capaz de ter sido demonstrado claramente que reduz o tempo de evolução da doença. Então, nem hidroxicloroquina, nem anticoagulante, depois a Marta pode comentar isso com mais detalhes, nem corticoide, ou seja, nenhum tratamento que a gente tem hoje em dia é capaz de reduzir a gravidade da doença ou diminuir o risco do paciente morrer por conta do COVID. E o último comentário é que isso é esperado para uma infecção viral que a gente chama de aguda, né? Se a gente pensar, não tem nenhuma infecção viral aguda que a gente tenha um tratamento específico. O que são infecções virais agudas? Aquelas que ocorrem rapidamente no doente, diferente, por exemplo, de um HIV,
de uma hepatite que demoram, hepatite B, C, etc., que demoram meses, semanas para contaminar e, eventualmente, para o paciente desenvolver sintomas. Nas doenças virais agudas, febre amarela, dengue, influenza, Covid, outras síndromes causadas por coronavírus, a gente não tem nenhuma delas que tenha um tratamento específico e que funcione de forma totalmente completa para diminuir o risco de morrer ou diminuir o risco de ter uma doença grave. Então, infelizmente, assim, eu gostaria muito que a hidroxicloroquina, a cloroquina funcionassem. Elas são baratas, a gente conhece há décadas, a gente tem um espectro de utilização em outras doenças bastante significativo, a gente conhece os efeitos colaterais, a gente poderia monitorizar os doentes, mas, infelizmente, não é o que a literatura médica tem nos mostrado. E, de novo, pela medicina, a gente só pode tratar um paciente quando a gente demonstrar pela literatura médica que tal medicamento ou que tal intervenção é claramente benéfica, sem aumentar demais o risco do paciente ter um efeito colateral muito grave. Excelente, Luciano. E nessa linha ainda de tratamento profilático, profilaxia. Muitas pessoas, não, eu já estou usando a cloroquina porque isso vai me proteger da infecção. O que você tem a comentar a respeito disso? O presidente americano estava tomando cloroquina para se proteger da infecção, né? Acho que era a hidroxicloroquina que ele estava tomando. Assim, de novo, né? Não tem nenhuma demonstração de benefício de você utilizar ou hidroxicloroquina ou qualquer outro tipo de medicamento para evitar, nem ivermectina, nem anita, nada, absolutamente nada está demonstrado de forma clara na literatura médica que faz efeito, né? Falando de trabalho, acabou de sair hoje, a gente comentou sobre isso antes de começar a live, um trabalho em pessoas, né? Não necessariamente pacientes, pessoas que tiveram uma exposição maior a um risco de ter Covid. Então, tanto do ponto de vista profissional ou em casa, tiveram próximo de alguém que estava com Covid, documentado, sem máscara, e essas pessoas tomaram hidroxicloroquina para profilaxia ou prevenção do risco deles desenvolverem Covid daqui a alguns poucos dias. E, de novo, né, esse trabalho foi publicado, a hidroxicloroquina não fez diferença em relação ao risco de desenvolver Covid. Entre 12% e 14% das pessoas que tiveram esse contato maior desenvolveram uma doença clínica, né, e isso não foi diferente entre quem tomou hidroxicloroquina e quem não tomou. Quem tomou o que a gente chama de placebo. Então, de fato, é mais uma evidência que demonstra, e a gente precisa usar a medicina baseada em evidência para a gente não fazer curandeirismo, fazer pagelança nos pacientes, porque dar medicamento sem evidência não tem sentido do ponto de vista médico, tá? E, de novo, a medicina baseada em evidência não demonstrou benefício da hidroxicloroquina em mais uma situação, né? Faltam outras situações para a gente, de fato, demonstrar cabalmente que a hidroxicloroquina não funciona. Acho que o Alexandre pode complementar alguma coisa em relação a essa discussão. É só esse dado que saiu hoje do estudo mostrando que não tem eficácia para profilaxia, para prevenção, assim, ele corrobora um dado de vida real que a gente observava em pacientes que já tomavam cloroquina por outros motivos. Existe um estudo da Global Rheumatology Alliance, que é uma aliança de reumatologia, que acompanhou pacientes com doenças reumatológicas que já tomavam cloroquina. Não tem nada melhor do que isso. A pessoa toma cloroquina há anos. Então já estava impregnado de cloroquina. Não dá para usar aquela desculpa, porque usaram tarde. Porque as pessoas que defendem o uso de cloroquina sempre atacam os estudos falando que não foi dado cedo o suficiente. Falar, não teve ação porque demoraram para dar. Então, esses pacientes vinham tomando cloroquina há anos, antes de existir Covid. E aí estudaram os pacientes com lúpus que já tomavam cloroquina e os que não tomavam cloroquina. E não mudou nada a taxa de hospitalização e não mudou a mortalidade. Foi 55% vezes 57%, não mudou nada. Pacientes que vinham em uso. Então, a cloroquina já não protegeu esses pacientes que não eram pacientes de estudo, era vida real, eles já vinham tomando cloroquina. Eu cheguei a receber, uns 2 meses atrás, assim, vocês repararam que nenhum lúpico teve Covid? Eu tenho uma amiga pessoal que teve, eu conheço vários lúpicos que tiveram Covid. Então, inclusive, pacientes que morreram, que eu já vi, quartete reumatoide, lúpus, que tiveram Covid e morreram tomando cloroquina desde sempre.
Então, isso que o Luciano falou está perfeito, assim, não faz sentido nenhum a gente expor os pacientes a esse risco, porque os dados são muito ruins. A OMS chegou a suspender os estudos quando saiu um trabalho no Lancet mostrando do risco cardíaco. Depois esse trabalho foi muito questionado pela manipulação dos dados, assim, uma falta de clareza nos dados. A OMS voltou atrás, falou que ia voltar a pesquisar. Eu acho que pesquisar, tudo bem. Dentro de um estudo clínico controlado com médico, é o único jeito da gente ter respostas definitivas na ciência. O que não é ético, e estamos falando de ética, não é ético neste momento, com as informações que a gente tem, de nenhum estudo, 0 estudos mostrando qualquer tipo de benefício, e alguns estudos apontando um possível malefício, mesmo que não se confirme, não se pode submeter os pacientes a um risco de malefício sem nenhuma expectativa de benefício, fora de um estudo clínico. No estudo clínico vale. Está controlado, tem um negócio que chama Safety Board, que é um board de segurança, que no meio do estudo ele vê, não está dando errado, ele para o estudo na metade, como foi feito no estudo de Manaus. Agora, dar para os pacientes empiricamente, muitas vezes em casa, pelo telefone, né, por telemedicina, assim, isso não é ético neste momento, não dá para a gente fazer isso. Tem um último comentário importante sobre isso, a gente pode responder mais perguntas, se houver, do público, é o seguinte: como já foi tentado demonstrar o benefício para o COVID da hidroxicloroquina, ela também, essa história de que hidroxicloroquina funcionaria contra vírus não é nova, né? Então já foi tentado usar a hidroxicloroquina contra outros vírus há décadas, né? Então tem estudo em influenza, tem estudo em dengue, tem estudo acho que em zika ou em chikungunya, né? E nenhum deles se demonstrou que a hidroxicloroquina no paciente funciona. Onde é que parece que a hidroxicloroquina funciona? No tubo de ensaio, no que a gente chama de estudo in vitro. O que é um estudo in vitro? Você pega um tubo de ensaio, uma placa de Petri, né, um equipamento de laboratório, você coloca lá as células que você quer estudar e você enche aquele tubo de ensaio de vírus. E aí você quer tentar estudar alguma medicação que bloqueia o efeito desse vírus, você enche aquilo lá, aquela solução, com medicamento. E aí, quando você faz isso, um número muito grande de medicamentos é capaz de bloquear a atividade viral. A capacidade que isso tem de, uma vez numa placa de Petri, esse mesmo efeito ser demonstrado num paciente é muito pequena. Você tem um número muito grande de moléculas que bloqueiam a atividade do vírus ou da bactéria no tubo de ensaio ou na placa de Petri, mas quando chega no paciente, onde do ponto de vista biológico é muito mais complexo, tem muitos outros sistemas interagindo, o paciente não funciona. Então, isso aí é verdade para a hidroxicloroquina. Já tem atividade contra dengue, contra influenza, contra outros vírus, tudo in vitro, tudo na placa de Petri e no tubo de ensaio. Quando se passou para o paciente, não funcionou. Então, é muito possível, é praticamente certo, que também não deve funcionar contra a Covid-19, porque é o tracking, né? É o registro do medicamento. Então, essa é a diferença que as pessoas precisam entender entre o que é um estudo in vitro, que tem célula, vírus e o medicamento, e o estudo no paciente, que tem um monte de célula, tem todo o sistema hormonal, tem o sistema de defesa, os leucócitos, os linfócitos, etc. Então, é bem diferente esse cenário, né? Totalmente diferente uma coisa da outra. E no meio desse caminho, Lu, eu prometo que deixa você passar para a próxima pergunta, porque esse assunto incomoda um bocado. Assim. Entre o estudo in vitro e a ação em vivo, tem uma parte que a gente faz no desenvolvimento de toda droga, que é o estudo em animais, que é o estudo pré-clínico que a gente testa em macaco, em hamster, em cobaia. E foi feito isso com cloroquina bem no iniciozinho da pandemia. Tem estudo que está em publicação, assim, não sei porque está demorando para publicar, excelente, que eles usaram cloroquina de tudo que é jeito. Profilaxia para exposição, dose alta, dose baixa, precoce, tardia, e compararam em macacos. E a ação da cloroquina foi 0. Não mudou nada, desfez nenhum macaco. Qualquer situação normal, essa droga não prosseguiria. Porque a gente faz estudo in vitro, acha efeito. Aí a gente testa em animais. Se em animais houver efeito, parte para estudos em humanos. Qualquer tempo, não fosse a pandemia, não fosse a Covid, tinha encerrado aí, mas resolveram prosseguir. E aí virou essa loucura. E o Luciano estava falando, já foi testado em vários vírus. Influenza foi testado para profilaxia num trial enorme, não funcionou nada, apesar de ter ação in vitro. E para chikungunya, piorou. A chikungunya, você teve piora do desfecho da dor crônica, da artralgia, da artrite crônica de chikungunya. Então, usar cloroquina deixou pior a sequela da chikungunya. A gente não pode submeter os pacientes a esse risco nesse momento.
Fernanda Fiovaranti perguntou: podem responder sobre a infecção cruzada do exame de dengue com Covid? Essa é para você, Alexandre. Então, saíram uns trabalhos em Singapura no início também, já em março, né? Parece que faz muito tempo, março, né? Tem 2 meses lá atrás, mas saíram esses estudos mostrando pacientes que teriam sorologia positiva para dengue e, na verdade, tinham Covid. E aí se levantou essa lebre de será que o paciente com Covid tem sorologia positiva para dengue? O que acontece é que Singapura, como aqui, tem 2 epidemias simultâneas. Eu gostaria de ver esse estudo feito na Suécia, ou feito, sei lá, na Alemanha, onde não tem dengue. Aí, se lá começar a ter sorologia positiva de dengue em pacientes com Covid, aí eu vou achar que realmente existe uma reação cruzada, é um falso positivo. Até o momento, a gente não tem informações para dizer que isso ocorre. No entanto, a gente sabe que o exame de dengue, às vezes, tem falso positivo per se, que não seja com Covid. Todo mundo já viu aqui exame, tanto NS1, que é o exame de antígeno, quanto anticorpo. E num paciente que tem um quadro sugestivo de Covid, a recomendação atual é se pesquisar as 2 coisas. A gente, aqui no Brasil, tem 2 epidemias ocorrendo simultaneamente. A gente tem quadros clínicos que podem ser parecidos, né? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, diarreia. Quadro respiratório é menos comum na dengue, então sugere mais Covid, mas na presença desses sinais, a recomendação é investigação simultânea, porque pode existir uma reação cruzada que a gente não sabe e a gente não consegue descartar, a não ser que o quadro seja muito típico. Então, se o quadro for muito típico, um exame positivo tem um bom valor preditivo positivo, que significa ele dá bastante certeza para você. Mas num quadro atípico, um paciente que você acha que é dengue, mas está tossindo, não deixe de investigar também a Covid. Ou um paciente que está tossindo, mas na rua dele todo mundo está com dengue, investigue dengue também, porque a gente pode achar, inclusive com infecção. Vai ter, fatalmente, vai ter paciente que vai ter Covid e dengue. Isso vai acontecer por simples questão estatística, epidemiológica. Perfeito. Marta, Edilene Amanda fez a seguinte pergunta: há possibilidade de agravar o quadro de uma pessoa que tenha Covid e que use anticoncepcional devido ao risco de trombose? Como que responde, né? Assim, formalmente falando, o anticoncepcional, ele aumenta o risco absoluto das pessoas muito pouco, né? Ele aumenta o risco relativo de uma mulher jovem ter trombose em 3 vezes. Mas qual que é o risco de uma mulher jovem ter trombose? No Brasil, na nossa população, é mais ou menos 3 a 5 em 10 mil. Então, a chance de eu ter uma trombose espontânea, do nada, uma mulher jovem, é de 3 a 5 em 10 mil. O anticoagulante aumenta isso em 3 vezes, então vira 15 em 10 mil. Continua sendo extremamente baixo. Se a gente levar essa informação em consideração, eu rogo às mulheres que não parem os seus anticoncepcionais por conta do Covid. Não faz sentido a gente imaginar que venha a haver alguma associação deletéria nesse sentido. A Covid parece, e atenção ao parece, nós estamos na fase do parece, nós não temos certeza de nada, mas ela parece ser uma infecção que aumenta o risco trombótico basal das pessoas. Então, hoje já tem uma recomendação que é diferente do resto das doenças. No resto das doenças, quando uma pessoa interna no hospital, eu estratifico o risco de trombose para ela e começo um anticoagulante profilático de acordo com o risco que ela tem. Para o COVID, uma vez que interna no hospital, nós já temos isso mais ou menos definido, inclusive em guidelines, então grandes sociedades já definiram que o paciente interna no hospital, ele tem COVID grave, moderada grave, ele vai ganhar anticoagulante desde que ele não tenha contraindicações para isso. Porque nós já temos essa informação de que a doença ela é trombogênica, ela aumenta o risco trombótico e ela aumenta o risco basal. Obviamente que trombose funciona com limiar, então quanto mais riscos você tem, maior é o seu risco no total. Uma pessoa que tem um risco basal alto, exemplo, uma pessoa que já teve uma trombose inicialmente, ela possivelmente está somando mais um risco. Então, eu brinco nos pacientes no consultório o seguinte: você tem uma onça, ela está dormindo. Não cutuca a bicha, não, porque se você cutucar, ela te morde de novo. Ela já existe, ela está lá. A gente poderia estar discutindo isso, mas especificamente em relação ao anticoncepcional
é um aumento de risco muito pequeno, apesar do Facebook, apesar do relato da minha vizinha que teve uma trombose grave, foi parar na UTI porque trombosou o cérebro por conta do anticoncepcional. Ok, a gente sabe que isso acontece, mas isso é absolutamente raro. Isso não é uma condição comum, então não vamos aumentar mais um ponto de pânico aí. Mantenham os seus anticoncepcionais. Pior seria engravidar no meio do Covid, né, não? Com certeza. Alexandre, uma pessoa aqui perguntou, a relação de anosmia com quadro mais leve de coronavírus? Até o momento... Explicar o que é anosmia, né? Porque isso, explica o que é muita gente, anosmia. inclusive dentro da área da saúde, não conhece o termo. Então, todas as respostas, quase todas não, mas metade vai começar com até o momento, com as informações que a gente tem, não tem. Anosmia é a perda do olfato, né? A gente para de sentir cheiro das coisas. Isso e a perda do paladar também, que é descrito, perda do olfato e perda do paladar, são descritas em 5 a 10% dos casos da Covid-19. Então, são sintomas pouco presentes, né? A grande maioria dos casos não vai ter isso, mas quando esses sintomas estão presentes, eles são muito específicos. É difícil outro diagnóstico. Então, a minoria vai ter, mas quem tiver pode investir. Mesmo se o exame for negativo, você continua acreditando no diagnóstico, porque pouquíssimas doenças, virais ou não virais, vão dar perda de olfato, né? Eu não me lembro, se vocês lembrarem de alguma outra, né? Necrose do bulbo olfatório, mas assim, não vai ter. Então, Covid é o grande diagnóstico. A gente não tem nenhuma relação de prognóstico, que significa que a gente não pode estabelecer se o quadro vai ser mais benigno, mais grave, menos grave, pela presença ou ausência de anosmia. Eu, pessoalmente, depois de já ver algumas dezenas ou centenas de casos, já vi casos de anosmia que ficaram super bem, não tiveram nada, só anosmia, perderam o olfato, e casos que começaram com anosmia, hoje, infelizmente, tive que entubar uma paciente que começou só com anosmia no início do quadro, e estava bem, e agora está em ventilação mecânica. Então, até saírem dados mais consistentes, não dá para dizer que a anosmia é protetora ou marcador de mau prognóstico. Ok. Luciano, a gente tem observado que muitas pessoas que têm alguma condição de saúde séria têm evitado ir ao pronto-socorro, porque tem medo, né? Então, está sentindo uma dor no peito, pode ser um infarto, tem fator de risco, mas fica em casa, e aí o paciente chega numa condição mais séria. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse o que o hospital tem feito para garantir a segurança desses pacientes que devem procurar o atendimento hospitalar. Essa pergunta é super importante, Luísa, porque não só no Brasil, mas em outros países do mundo, está sendo cada vez mais claro que existe um temor, um receio muito grande das pessoas em procurar, que tem outros diagnósticos ou que tem algum problema de saúde, em procurar um hospital. Elas têm medo, obviamente, de se contaminarem por Covid no ambiente hospitalar. E aí já tem até demonstração em revista médica que, por exemplo, a pesquisa de derrame cerebral caiu 40% por exame de imagem, por ressonância magnética, caiu 40% nos Estados Unidos durante a pandemia, porque as pessoas simplesmente não procuravam o hospital para fazer o seu diagnóstico. E claramente tem sido demonstrado em vários países um aumento do número de mortes no domicílio. Essas mortes no domicílio podem ser por pessoas que tiveram Covid e tiveram uma complicação do Covid e não deu tempo de chegar no hospital, mas pode ser também por outros diagnósticos. Eu tive um infarto do coração, eu tive um derrame cerebral, eu tive uma ruptura de um vaso no cérebro, eu tive, um aneurisma de aorta, qualquer outra doença muito grave que deveria fazer as pessoas procurarem o hospital rapidamente e elas não o fazem por causa do risco de desenvolverem, do risco do medo que elas têm de desenvolverem Covid. Então, não só o Sírio, mas outros hospitais, percebendo essa questão, percebendo essa dificuldade, criaram ambientes que são totalmente diferenciados do ponto de vista de admissão hospitalar de pacientes com risco de Covid ou sem risco de Covid. Então, por exemplo, se eu chego no Sírio-Libanês hoje pelo pronto-socorro, porque eu estou me sentindo mal, e eu não tenho sintoma respiratório, eu sou encaminhado para um outro setor do hospital, onde, se eu preciso fazer um exame
é totalmente apartado do setor de Covid. Se eu preciso me internar num andar, é totalmente apartado do setor de Covid, ao passo que se eu chegar no Sírio e disser, ó, eu estou tossindo, eu estou com febre, eu acho que talvez eu tenha Covid, eu sou encaminhado para o setor de Covid do hospital. Então, eu vou fazer exame só naquela máquina onde os pacientes com suspeita de Covid fazem, eu recebo uma máscara, obviamente, e vou passar nessa máquina para fazer o exame. Vou ser internado num leito do hospital, num andar do hospital que é específico para pacientes com Covid. Se eu precisar ir para a UTI, eu vou para uma UTI só para casos de Covid, diferente que se eu precisar ir para a UTI por um infarto, eu vou para uma outra UTI do hospital que não tem caso de Covid, tá? Então, nesse cenário, são 2 hospitais dentro de um só, né? Um hospital que é totalmente direcionado para Covid e outro hospital que é totalmente direcionado para paciente que não tem Covid. Às vezes acontece de ser um paciente que não dá para identificar muito bem, esse paciente fica numa zona intermediária, ele faz o teste de Covid, se ele fizer o teste for positivo, ele passa para a ala de Covid, se ele fizer o teste for negativo, ele vai para outra ala. Então, os fluxos, os processos, como a gente chama, são totalmente diferenciados entre quem tem suspeita de Covid e quem não tem suspeita de Covid, exatamente para a gente garantir a segurança das pessoas no momento que elas procuram o hospital. Então, o comentário final é, se você está sentindo alguma coisa, não deixe de procurar o hospital, né? Porque, assim, os hospitais fizeram processos e estratégias para diferenciar totalmente quem tem risco de Covid e quem não tem. Então, não deixe de procurar o hospital, não espere o seu problema de saúde se agravar para procurar o hospital. Vá ao hospital, porque a gente garante a segurança dos pacientes em relação ao risco de Covid. Sem falar de, obviamente, todas as outras medidas, né? Álcool gel em todos os lugares, uso de máscara por todos os profissionais e todas as afastamento, né? Todas as medidas que a gente conhece. E o Luciano está lá no Círio de São Paulo, a gente está aqui no Círio de Brasília e os processos são os mesmos. Funciona. A gente tem uma entrada do pronto-socorro para sintoma respiratório, outra não, alas de internação separadas, UTIs separadas, e não só o Círio, todos os bons hospitais bem estruturados fizeram isso. Então, essa mensagem é muito importante, que a gente vê pacientes que estão agravando o seu quadro por não estar indo para o hospital. E pode ir que é muito mais seguro você ir no hospital do que você ficar em casa com a sua doença se agravando. Com certeza. Como é o caso meu e da Marta, né? Eu sou oncologista e a Marta é hematologista, a gente fica bastante preocupado de pessoas que estão com sintomas que podem ser de tumores ou que deveriam fazer o exame para avaliar alguma situação específica e deixar isso passar, né? Então, a gente perderia uma grande oportunidade de tratamento. E aí tem uma pergunta aqui da Cirlei Souza. Ela teve câncer de mama, fez quimioterapia, radioterapia em 2018 e está em tratamento com hormonioterapia. A preocupação dela é se ela seria do grupo de risco. Não, Shirley, você não seria do grupo de risco por estar em tratamento de hormonioterapia. Assim, a gente acredita que pacientes que tenham feito quimio ou radioterapia em poucas semanas, em poucos meses, já entraria no risco habitual, né? Isso para tumores sólidos. Acho que a Marta pode falar um pouquinho sobre os tumores hematológicos. Aí nos comentários teve pergunta sobre Hashimoto, sobre polissemia vera, que é uma doença hematológica, sobre tumor sólido GIST. A Lu pode falar melhor com imatinib. Nenhuma dessas condições, a princípio, é para ser um fator de risco para a forma grave do COVID. Lembrando que quando a gente fala de fator de risco, nós estamos falando de forma grave, tá? Não tem nenhuma condição que te predisponha a pegar o Covid, pelo menos que a gente conheça. Parece que a única é ser homem, né, doutor Alexandre? O resto, até agora, ainda não tem nada que te predisponha a pegar a doença. Agora, para fazer forma grave, essas todas que eu li até agora, nenhuma delas. E especificamente em relação à quimioterapia, saiu hoje mais um estudo grande, acho que é americano, se não me engano, eu preciso revisar isso, falando que sim, os pacientes não parecem estar indo tão piores do que o que a gente inicialmente esperava que eles fossem numa situação de pandemia como é o COVID, especificamente para tumor hematológico e para reumatologia. Sim. Né?
Fala mais, Alexandre. Eu tenho visto isso, e os colegas, eu tive uma live com o pessoal da Sociedade de Reumatologia semana passada, e eles têm a mesma impressão, e os estudos estão mostrando isso, que a gente tinha muito medo dos pacientes em uso de imunobiológicos, que são substâncias que podem afetar a imunidade, muito usados na reumatologia, mas também usados na hematologia, acho que são as duas, e a oncologia agora também veio a galope. E esses pacientes, eles não têm pior prognóstico, inclusive talvez tenha um melhor prognóstico. A gente não sabe ainda o papel protetor. Eu tive um caso emblemático de um senhor com mais de 80 anos, portanto, já de muito mau prognóstico, portador de uma neoplasia, de um câncer hematológico, estava em uso de ibrutinib, que é uma dessas substâncias. Ele foi internado no hospital e saiu muito bem, muito melhor do que eu esperaria, já pela condição dele, um senhor com mais de 80 anos com doença. Então, nos pacientes com HIV, a gente também vê não parecem ter pior prognóstico. Os pacientes com lúpus, artrite reumatoide e vários desses pacientes que usam essas medicações, que chamam imunobiológicos, parece que talvez eles tenham ou é igual ou é melhor o prognóstico do que nos pacientes em geral, que foi uma surpresa para a gente. Ainda bem, né? Um grupo a menos para a gente se preocupar. Vamos preocupar com os gordinhos e com os idosos. Ótimo. E, Alexandre, o Luciano tinha comentado anteriormente sobre o Remdesivir. Você podia falar para a gente do que é esse remédio, como que ele age, o que a gente tem de informação até o momento? O Remdesivir é um antiviral que era, desde o início, a maior esperança, né, o que está mais estudado, maior esperança de bons resultados. Ele foi... Primeiro fizeram um relato de uso compassionado ou compassivo, assim, num estudo que foi publicado há um mês e pouco atrás, já não era grandes coisas, e agora saiu o estudo bem feitinho, né, que é o estudo randomizado do Remdesivir. O brasileiro André Calil, que está em Nebraska, um pesquisador brasileiro, participou do estudo, inclusive é um dos pesquisadores. O resultado foi limítrofe. Assim, ele não é a solução, não vai resolver. O estudo mostrou que realmente ele funciona, ele diminui um pouquinho o tempo de internação, mas ele muda de 7% para 12%. Na mortalidade, com um número que a gente chama de significância, né, estatística, batendo na trave. Talvez seja só obra do acaso, né? Não sei se viram, é um P de 0,49 ou de 0,51. Então, assim, pode ser que funcione, o estudo não é aquele estudo conclusivo, que a gente vê e fala, nossa, que beleza de resultado, isso aqui vai me ajudar muito. Então, se ajudar, pode ser que não ajude, então precisava de um estudo um pouco maior para dizer isso. E se ajudar, a melhora em números absolutos é isso, 5%, 4% de melhora nos casos graves. Mesmo que ele conseguisse só abreviar 3, 4 dias de doença, já seria uma grande coisa para a gente, em terapia intensiva, o Luciano trabalha em terapia intensiva, assim, é muito diferente você dar alta para o paciente 3 dias antes, né, diminui o risco de infecções relacionadas à terapia intensiva, libera o leito nas UTIs lotadas para outros pacientes. Até para o sistema de saúde, né? Então, do ponto de vista de saúde pública, qualquer remédio que abrevie 2 dias a doença, mesmo que não mude a mortalidade, com economia, isso melhora a mortalidade global pela presença do leito, né? A presença do leito livre melhora a mortalidade do outro paciente que vai internar, talvez não dos que já estão lá. No entanto, o Remdesivir se mostrou limítrofe. A gente não tem a droga no Brasil, deve chegar, deve ser caro, não acessível a todo mundo, ao SUS principalmente. Não é a bala de prata. Queria que fosse, a gente esperou o estudo com muita ansiedade, confesso que houve uma certa frustração quando chegou o resultado, e eu, por mais que eu queira, uma coisa é ter torcida, outra coisa é experimentar o que você torce, outra coisa é o que você acha. Eu torço para qualquer droga dessas aparecer um resultado, 50% de diminuição de mortalidade, seja cloroquina, ivermectina, anita, qualquer coisa, azitromicina, corticoide, mas eu não acredito, baseado nos estudos preliminares, que a gente vai ter uma droga que consiga mudar mais que 10% de mortalidade, enquanto terapia de suporte que o Luciano falou, muda muito mais do que isso. Suporte de UTI bem feito, né, você virar o paciente de barriga para baixo, pronar, fazer a ventilação adequada, fazer a questão do controle do volume, manter a pressão do paciente, UTI boa e UTI ruim, UTI com pessoal treinado e que não tem pessoal treinado, isso muda a mortalidade talvez em 50%. Remédio, acho que não vai ter nenhum que vai mudar em 10%. Então, ainda precisa de médico bom e estrutura boa, melhor do que a bala mágica. Perfeito. Algumas perguntas também a respeito de vacina. Qual que é a previsão? Quando é que chega? O que a gente tem a respeito disso? Não sabemos.
Vacina é uma coisa diferente de remédio. Remédio é muito fácil de se desenvolver, teoricamente, fácil entre aspas, né? Desenvolver e testar. Uma vez que a molécula está pronta, você junta os pacientes, testa, a doença é curta, dura 1 a 2 semanas, dali a 1 mês você analisa o resultado, você vê que já temos resultados de vários, 5 meses de pandemia, temos vários resultados, com cloroquina, com Remdesivir, com outras coisas que geralmente não funcionam, mas vacina não temos nada. E não é porque não deu tempo de desenvolver a vacina, tem várias em desenvolvimento, umas 10, 20 vacinas em desenvolvimento. O problema é que para testar a vacina é diferente de testar remédio. Remédio você dá para a pessoa doente e observa o resultado 15 dias depois. Vacina você tem que vacinar uma população enorme, de pessoas que não estão doentes, e esperar que elas fiquem doentes espontaneamente. Você não pode submeter as pessoas a ficarem doentes para ver se a sua vacina funcionou. Tem o filme, né, O Jardineiro Fiel, onde as pessoas faziam coisas não muito éticas na África. Então a gente não pode submeter os pacientes a uma condição para ver se o remédio está funcionando. Então, esperar a infecção espontânea de um grupo grande de pacientes para analisar os resultados depois de 3, 4, 6 meses para comparar os que se infectaram, que tinham tomado vacina ou não, demora. O trabalho de validação da eficácia de vacina é o que demora, não tanto o desenvolvimento da vacina em si. Então a gente lê no jornal... E da segurança também, né? Porque então, a eficácia, né? Ver se não tem efeito colateral. Tem umas vacinas aí que podem dar efeito colateral, né? A gente lê no jornal e fala, tem um monte de vacina sendo feita, o problema não é feito. O problema é usar, ver se elas não vão fazer mal para os pacientes, então você tem que usar num grupo pequeno de voluntários sadios inicialmente, né, para ver se os efeitos colaterais, depois expor a população enorme e analisar os resultados. Isso demora 6 meses. Então, se a gente der muita sorte, descobriram a vacina de primeira, e a primeira que foi testada em larga escala se mostrou eficaz, o resultado vai ser publicado daqui a 6 meses, é para o ano que vem. Isso, muita sorte. Se a gente for ver as doenças virais todas que a gente tem vacina hoje, 10 ou 15, acho que a mais rápida demorou 12 anos para ser desenvolvida. Na média, demorou 30 a 40 anos. A gente tem que considerar que isso aí, estamos falando da década de 70, 80, quando foram desenvolvidas vacinas para a maioria das doenças virais. Mas a gente tem vírus como o herpes vírus, que a gente não tem vacina até hoje. HIV a gente não tem vacina. Hepatite C a gente não tem vacina. Essas doenças estão aí há 30 anos. Então, qualquer coisa entre 1 ano e 30 anos, a resposta. Quando vai ter a vacina? Talvez daqui a 1 ano, talvez nunca. Talvez o coronavírus vá embora sem vacina. É isso. Eu acho que o comentário final em relação a isso acho que as pessoas vão ter que se acostumar com o que a gente vem chamando de novo normal, né? Então, aglomerações muito grandes, máscara o tempo inteiro, assim, não vai ter home office, né? Ficar trabalhando de casa, não vai ter muita opção, porque as possibilidades para isso seriam desenvolver a vacina, ou todo mundo pegar, né? Isso é um comentário importante também, o que a gente chama de imunidade de grupo ou imunidade de rebanho, que não é um nome muito adequado. Seria o fato de você ter várias pessoas que já pegaram Covid e já são imunes ao Covid, e essas pessoas bloqueiam, tipo o Alexandre, acho que é o único aqui, né? Eu ainda não peguei, né? Acho que nem as meninas. O fato de você ter várias pessoas que já tiveram Covid e que são imunes, bloqueariam, por exemplo, a disseminação do vírus para as pessoas para as pessoas que ainda não pegaram. Isso precisaria acontecer em 60%, 70%, 80% das pessoas, ou seja, 60%, 70%, 80% das pessoas precisariam ter pego o Covid para que essa imunidade de grupo funcionasse. O que a gente tem, efetivamente, da literatura, de todos os estudos que avaliaram isso, e tem estudo brasileiro mostrando isso, é que 5% da população, 10% da população, no norte, né? Acho que no norte foi onde teve mais, 13% da população, Madrid, que foi uma cidade que quase entrou em caos total por causa do Covid, 11% da população tem anticorpos positivos para a doença. Ou seja, o sistema de saúde entrou em caos e só 11% das pessoas se contaminaram. Então, para a gente atingir a tal da imunidade de grupo ou imunidade de rebanho, vai um tempo muito longo. Isso é improvável que aconteça nos próximos meses aí. Então, a solução é se adaptar às novas circunstâncias mesmo. Muito álcool gel, muita máscara. Talvez. Oi? Talvez, tem uma boa notícia. Parece que a gente só veio dar uma notícia, né? Que cloroquina não funciona, que não vai ter vacina, que a gente não sabe o que protege, mas saíram essas semanas também 2 estudos bem interessantes, assim.
mostrando que talvez a gente não precise da imunidade de rebanho nos números que a gente esperava. A gente espera que com 60%, 70% de imunidade de rebanho, a taxa de infecção, que a gente chama de R0, que é quanto o troço se transmite, baixa e a doença acaba sozinha, depois que 60%, 70% da população está infectada. Mas a gente vê exemplos como no Japão, por exemplo, onde eles conseguiram já voltar ao normal, ou quase ao normal, com bem menos que isso, na própria Espanha, né, com 10%, e mesmo no norte de Manaus, que os casos já estão caindo bastante, teve muito, estava com 17% no último estudo. Então, talvez, isso é um estudo que foi publicado na Nature, assim, exista uma imunidade que a gente não sabe, de algumas pessoas que têm imunidade inata, que nem todo mundo esteja suscetível. Uma coisa que a gente achava no início, essa pandemia, nós somos 6 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas suscetíveis, e só vai passar isso quando todo mundo pegar. Talvez não, talvez tem gente que não vai pegar. E tem uma heterogeneidade também de transmissão. Tem pessoas que transmitem muito, que são super spreaders, o cara passa para 30 pessoas, e tem gente que simplesmente não transmite para outras pessoas. As pessoas também, a capacidade de se infectar é diferente. Então a gente está aprendendo que talvez essa imunidade de rebanho chegue antes do que a gente esperava. Talvez assim, 20%, 10% da sua população infectada, você já não tem uma transmissão sustentada. Vão ter casos, sempre, esporádicos, como o Luciano falou, é um novo normal, mas casos esporádicos que não vão sobrecarregar o sistema de saúde, que a gente dá conta de atender. O que deixa voltar a ter jogo de futebol, né? Saudades do meu Flamengo jogando. Então, talvez a gente consiga voltar ao normal mais cedo do que a gente esperava. Você tem uma boa notícia no meio disso tudo? São esses dados mostrando de que, se não tiver vacina, talvez não precise esperar 70% da população infectada para dizer que as coisas podem voltar. Legal. Alexandre, mais uma pergunta aqui interessante. Carlos Alberto Júnior. IgM reagente, IgG não reagente após 30 dias de sintomas. O que fazer? Não sabemos. Acabou a resposta. Na verdade, isso tem acontecido com muita frequência. Esses kits de laboratório que a gente está usando para fazer a sorologia estão dando um baile na gente. Primeiro tem que dar um desconto. Esses kits foram feitos a toque de caixa, né? Você descobriu, isolou o vírus, PCR, e aí vamos fazer um exame rápido, e nada que a gente faz correndo é muito bom. Então, os kits que estão sendo utilizados no Brasil hoje, por todos os grandes laboratórios, é o mesmo kit que está sendo utilizado. No início, a gente via coisa estranha, que era, o paciente apresentava IgG e nunca apresentava IgM. IgG é um anticorpo que aparece tardiamente, para as outras doenças virais. IgM aparece primeiro. A gente começou a achar muito esquisito que raio de doença é essa, que ninguém faz IgM e aparece o IgG direto. Aí mudou o lote do kit, não sei o que aconteceu, e agora a gente vê isso. Uns pacientes que apresentam IgM, que é o anticorpo precoce, e nunca aparece o raio do IgG, que é o anticorpo que a gente acha que confere imunidade duradoura, que para vírus talvez não funcione, talvez não seja isso. A gente não sabe, a resposta sincera para isso é não sabe. A gente tem relatos de pacientes confirmados no laboratório, eu trabalho num laboratório também, e a gente tem PCR positivo, certeza que o paciente teve a doença. E aí, 50 dias depois, muito tempo, acabou a janela, nada de anticorpo. Esse sujeito não vai desenvolver anticorpo. Qual é o problema? É individual? A pessoa não desenvolve anticorpo? Ou é problema do kit? A gente vai saber isso, essa segunda resposta, com os kits de segunda geração que vão aparecer agora no próximo mês. Já estão sendo produzidos por 2 grandes fabricantes, pela Roche e pela Abbott, pelo menos, que são 2 grandes fabricantes de kit, que a gente usa para as outras sorologias. Talvez a gente tenha resultados diferentes com eles, talvez não. Quem é aqui mais antigo? Acho que eu sou o mais velho daqui. O Luciano está no segundo lugar ali. Assim, a gente há vai... controvérsias. Tomara que não seja. Mas assim, quem lembra do HIV da década de 80, quando a Luísa estava nascendo, assim, a gente viu que a sorologia demorava 4 meses para virar, 3 meses para virar. Todo mundo lembra que falava da janela imunológica, tem que fazer o exame com 60 dias, porque pode estar na janela e aí não positiva. Hoje a gente tem sorologia para HIV, que detecta o vírus em 18 dias, 16 dias. Sorologia, não PCR. É o kit de 4ª geração. Mas os de primeira geração eram 60, depois passou para 40, 30. Hoje a gente tem um kit melhor. Então, com a melhoria laboratorial, talvez a gente tenha exames melhores. Com esses kits de agora, a resposta vai ser sempre essa, não sabemos. Não sei se esse IgM é um IgM que dá... E pior, tem paciente que não sabe nem que teve a doença. Foi fazer só exame, não teve PCR, não teve nada. Aí descobriu só um IgM. Não consigo dizer
se ele é um paciente que teve a doença e não fez o IgG, e sim, você está imune, ou se o IgM é um falso positivo. Com esses exames que a gente tem hoje, não tem resposta para esses casos. Perfeito. A gente já passou agora 1 hora de live, então queria que cada um de vocês fizesse as considerações finais. Infelizmente, pelo tempo, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. A gente, junto com o hospital, pode tentar continuar respondendo alguma coisa aqui pela página do Facebook. Então, queria que cada um de vocês fizesse as considerações finais. Começando pela Marta. Tempos difíceis, né? Eu acho que o que a gente podia tirar de lição disso tudo é que, apesar de nós estarmos no meio do olho do furacão, tempestade, catástrofe, nós estamos vivendo um momento difícil, é difícil para a convivência, é difícil para a vivência, escola fechada, a gente não consegue sair, o Alexandre com síndrome de abstinência futebolística, nós podemos descrever o Alexandre e o Luciano. Assistir e jogar, as duas coisas. Isso, Flamengo também. Flamengo também. Mas eu acho que a grande lição que a gente tem que ter é que, por mais que a coisa esteja feia, a gente tem que ter calma. Nós não fazemos nada bem feito quando a gente faz rápido. Essa frase é perfeita para tempos de Covid. Nós não podemos sair prescrevendo porque nós estamos numa catástrofe, nós não podemos sair falando porque nós estamos numa catástrofe. Eu, como hematologista, um dos primeiros saiu, descobrimos a fisiopatologia do Covid, a sugestão, e para e passo, assim, a óbvia sugestão dessa informação, dessa premissa que era absolutamente errada, poderia ter feito muito mal, poderia ter feito muito estrago, que foi sugerido, por exemplo, começar a fazer transfusão de profilaxia para tratar Covid. Não tem um hematologista que não faça um espasmo de coronária quando escuta um negócio desse, porque a gente já sabe que esse é o tipo da coisa que mata, que aumenta a mortalidade. Então, o vírus, ele até tem direito de fazer isso, a gente não tem. A gente tem que respirar fundo e tentar continuar acreditando naquelas ferramentas que nos trouxeram até aqui. É ciência. Se a gente não acreditar na ciência, nós estamos perdidos. Assim, não vai ter saída para a catástrofe, para esse momento, para esse tempo. Mais do que nunca, a gente precisa olhar para dentro e olhar para as nossas bases e acreditar que nós só estamos onde a gente está porque a gente realmente está sobre ombros de gigantes, assim. Levando em consideração tudo aquilo que a gente já viveu para poder projetar como é que vai ser a vida da agora para frente. Excelente. Alexandre? Bom, acho que tem duas mensagens finais. Um é o que o Luciano já falou, a gente precisa, nesse momento, não se entregar ao pânico. Tem uma expressão que foi utilizada no artigo que chama panic prescribing, que é prescrição de pânico. A gente não pode fazer isso. Covid não é queda livre, de que se você não fizer nada, 100% vai morrer. A mortalidade global de letalidade é de menos de 1% no global, considerando todos os pacientes, dos internados é maior. E a gente não pode sair prescrevendo qualquer coisa, considerando... Se fosse 90%, tudo bem, qualquer coisa está valendo. Mas não é o caso, a gente não pode se submeter. Então, em quem confiar? Não confiar em médicos avulsos, nem nós, 4 que estamos aqui. Não confiar na informação que... um vídeo que um médico mandou, que falou o seu currículo e falou. A gente está vendo essa época agora do WhatsApp de pessoas físicas, médicos, até bom mesmo, médicos às vezes, darem a sua opinião e sugerirem condutas para uma pandemia. Quem sugere condutas são instituições, são sociedades científicas, periódicos científicos, hospitais e universidades, essas pessoas que discutem com base em ciência e que fazem. Não dá para a gente viver uma era onde a gente segue condutas de profissionais, por melhor que esse profissional seja e bem intencionado. Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a AMIB, a Associação de Terapia Intensiva do Brasil, a Sociedade de Pneumologia, essas são as sociedades e as internacionais a serem escutadas quando a gente vai falar o que fazer. Segunda coisa que essa é bem rápida, que eu já falei na outra live, mas faço questão de falar, a gente precisa de empatia nesse momento, né?
A gente precisa de muita empatia com quem está doente, principalmente. Eu tive uma doença branda, a minha foi tranquila, mas tem pessoas que não têm. Hoje eu tive um colega que está com a esposa grávida, internada, e teve que ser entubada a esposa grávida de um colega médico, que é médico também, intensivista. Então essas coisas mexem muito com a gente. A gente precisa cuidar de quem está doente e precisa se preocupar. Você tem um vizinho que está doente, em vez de ficar preocupado, meu Deus, o meu vizinho vai passar para mim, ligar para o vizinho e perguntar, você está precisando de alguma coisa? Quer que eu leve comida para você? Quer que eu desça com seu filho para o parquinho? Alguma coisa para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento. A gente precisa de ajudar o próximo. Lembrar, o mundo está em caos, né? A gente precisa lembrar do outro ser humano, pensar que somos todos iguais e que a gente precisa se ajudar mais do que ficar brigando por causa de remédio e política nesse momento. A gente precisa de união. Perfeito. Luciano, suas considerações finais? Eu acho que a minha consideração final vai fundamentalmente a algo que você me perguntou, Luísa, e que eu acho super importante. Não é porque a gente está no meio de uma pandemia, de uma epidemia global, que, infelizmente, os cânceres não vão deixar de crescer dentro dos organismos. As artérias do coração e do cérebro não vão deixar de se entupir dentro dos organismos. Na verdade, a gente sabe que quanto mais estresse a pessoa é submetida, e o cenário da pandemia, o cenário de esgotamento, de burnout, né, de estresse que as pessoas têm, pode até piorar o risco de você desenvolver qualquer tipo dessas complicações, do tipo câncer ou do tipo infarto, né, e derrame. Então, as outras doenças, elas não esperam o Covid passar para aparecerem, não. Então, acho que a mensagem fundamental dessa discussão nesse contexto assim, não deixem de procurar os serviços de saúde, porque os serviços de saúde se prepararam para atender os pacientes com Covid e sem Covid. E se prepararam de formas diferentes para garantir a segurança da população, do resto da população, né? Então, isso também faz parte digamos assim, do plano de retomada das atividades normais dos hospitais. Então, cirurgias podem ser realizadas com segurança, né? Então, cirurgias eletivas podem ser realizadas com segurança. O Sírio-Libanês voltou a ter um número extremamente alto de cirurgias eletivas nas últimas semanas, quando os pacientes e os médicos se convenceram de que os processos do hospital estavam seguros. Então, retomem os seus tratamentos de saúde crônicos, porque daqui a pouco a pandemia desaparece e vocês podem ter tido uma piora muito grande na sua doença crônica por medo de um risco que não vou dizer que é zero, porque em nenhum lugar o risco de você pegar Covid é zero, né? Mas o risco de um ambiente hospitalar, do modo como ele foi desenhado, é muito, muito baixo. Então, vale a pena você retomar as suas atividades as suas atividades de controle de doenças habituais. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade, a presença de vocês, todas as pessoas que interagiram com a gente no Facebook. Desculpa por a gente não conseguir responder todo mundo. E eu queria já deixar o convite para amanhã. A gente tem uma outra live aqui na página do Sírio, iniciando às 19 horas, voltado mais para pacientes oncológicos. Então, a gente vai tratar de cuidados para o paciente oncológico na retomada e no pós-pandemia. Então, estão todos convidados para a gente discutir sobre essa doença que é tão importante, que é o câncer. Então, muito obrigada, boa noite a todos.